Hello, eu sou a Teacher Thaisa e no vídeo de hoje a gente vai corrigir as questões de inglês do nosso simulado para a prova da EA. Então vamos lá, gente. Começando, a gente tem aqui um texto, ó. Read the text and answer questions 73 and 74. A gente vai ler esse texto para responder as questões 73 e 74. Aviation Safety and Modern Technologies. Então, a segurança na aviação e tecnologias modernas. Aviation safety has always been a top priority for the aviation industry. With the advancement of modern technologies, the focus has shifted from reactive to proactive measures. A segurança na aviação sempre esteve ali entre as primeiras prioridades, da indústria da aviação. Com o avanço das tecnologias modernas, o foco ele mudou de medidas que eram reativas para medidas que são proativas. New technologies, such as advanced radar systems, satellite tracking, and automation, help monitor flights and ensure safer journeys for passengers and crew. Novas tecnologias, como o avanço do sistema de radares, o rastreamento por satélites e a automação ajudam a monitorar voos e garantir jornadas mais seguras para passageiros e tripulação. The systems are designed to detect potential hazards, allowing quicker responses to possible threats. However, experts emphasize that technology should always be complemented by human oversight to ensure maximum safety in real time. Bom, esses sistemas eles são desenhados, projetados para detectar potenciais perigos, permitindo que as respostas sejam mais rápidas ainda para evitar possíveis perigos. No entanto, os especialistas enfatizam que essas novas tecnologias devem sempre ser complementadas por um olhar humano para garantir a máxima segurança em tempo real. Então, vamos lá, na questão 73. What is the primary focus of modern aviation safety technologies? Então, qual é o foco primário da aviação moderna, desse sistema de tecnologia da aviação moderna? They focus on reducing flight delays. Eles focam em reduzir atrasos em voos. Gente, nada no nosso texto falava sobre os atrasos. A gente falou aqui, no fundo, sobre segurança. Estava no nosso título. Então, a letra A não é a resposta correta. Na letra B, a gente tem a seguinte alternativa. They focus on human training and response. Eles focam em treinamento humano e resposta. Gente, no texto a gente até fala sobre treinamento humano. Mas a gente diz que o treinamento humano ele é sempre necessário para vigiar, para conduzir essa tecnologia. E não que ele é o foco da tecnologia. Então, essa letra B não faz sentido. Na letra C, they focus on proactive measures to ensure safety. Eles focam em medidas proativas para garantir a segurança. E é basicamente isso que o nosso texto fala. Ele vai falar que todos esses avanços de tecnologia, eles são focados em segurança de voo e, mais especificamente, eles agora têm uma abordagem proativa e não reativa como era antigamente. Então, a letra C está completamente certa. Vamos só garantir aqui, olhando o erro da letra D. Na letra D, they focus on lowering the cost of air travel. Eles focam em reduzir o custo das viagens aéreas. E no nosso texto, nada foi falado sobre custos. A gente não sabe se essas tecnologias acabam encarecendo ou barateando. Então, a letra D a gente não pode afirmar, beleza? Indo agora para a nossa questão 74. According to the text, why should technology be complemented by human oversight? Então, de acordo com o texto, por que a tecnologia deve ser ali complementada com o olhar humano? Bom, gente, a gente viu aqui, na última frase do texto, que os especialistas enfatizam que a tecnologia deve sempre ser complementada pelo olhar humano para garantir máxima segurança em tempo real. Então, não é porque o ser humano vai fiscalizar o comportamento dos passageiros, não é porque a tecnologia pode funcionar mal, e muito menos porque a tecnologia é cara. Novamente, a gente não falou sobre preço nesse texto, mas sim porque os humanos conseguem tomar decisões em real time, em tempo real. Então, letter C, letra C, é o gabarito dessa questão. Na nossa próxima questão aqui, a gente tem uma questão mais de gramática, A gente não tem nenhum texto ali complementar. Então, o que a gente precisa fazer aqui? Complete the sentence, complete a frase. The pilot explained that the weather conditions improve before the next flight.
O piloto explicou que as condições climáticas melhorar antes do próximo voo. Gente, aqui a gente tem a tendência de, por ter lido antes do próximo voo, a gente fala assim, então a gente está falando de futuro, vamos de will. O ponto é, a gente está falando de uma ação que aconteceu no futuro em relação a uma ação passada. Mas isso aqui já foi, é meio que como se eu dissesse em português. O piloto explicou que as condições climáticas melhorariam. Não é melhorarão, é melhorariam. Logo, o will não se encaixa nesse caso e a gente fica com would. Ele é a resposta correta, aqui o tempo verbal correto para completar a questão 75. Os verbos das letras C e D eles estão no presente simples, o que também não completam corretamente essa frase. Já na questão 76 é uma questão puramente de vocabulário, coisas que a prova da EAR gosta também, né? Choose the best synonym for altitude. Escolha o melhor sinônimo para altitude. E aí, gente, no mundo da aviação, altitude é meio que a altura, né, que um avião tá em relação ao solo. Então, não é velocidade, não é distância. Speed aqui no caso seria tipo a rapidez, né? Também não é o velocity, que é a velocidade, mas sim height, que significa altura. Então, letter A, é aí um bom sinônimo para altitude, na questão 76. Bom, read the text and answer questions 77 and 78. Agora, para as nossas próximas duas questões, a gente tem aí mais um texto de apoio. Então, vamos lá, galera. The role of air traffic control, tipo o papel, né, do controle de tráfego aéreo. Air Traffic Control, ATC, is responsible for ensuring the safe and efficient movement of aircraft in the airspace. O controle de tráfego aéreo é responsável por garantir a segurança e movimentos eficientes das aeronaves no espaço aéreo. Controllers use radar, radio communication, and sophisticated software systems to direct aircraft along their flight paths. Os controladores usam radares, comunicadores de rádio e softwares, que seriam aqui programas, né, de computador, sofisticados, sistemas, né, sofisticados, para direcionar as aeronaves durante os seus planos de voo. In busy airspace, air traffic controllers must coordinate with each other to avoid collisions and ensure smooth transitions for all flights. Em espaços aéreos cheios, né, congestionados, os controladores de tráfego aéreo eles devem se coordenar ali com os outros para evitar colisões e garantir transições assim suaves para todos os voos. The system is essential for maintaining order and preventing accident in crowded skies. Esse sistema ele é essencial para manter a ordem, prevenir acidentes eles dizem céus lotados, né? Seriam tipo lugares onde tem muitos voos acontecendo ao mesmo tempo. What is the main responsibility of air traffic control? Então, aqui na pergunta 77, a gente quer saber qual é a responsabilidade principal de um controlador de tráfego aéreo. Na letter A, to control the weather conditions during flights, controlar as condições climáticas durante os voos. Não, gente, um controlador de tráfego, no nosso texto a gente não sabe nem se ele sabe das informações climáticas para reportar isso a pilotos. Então, muito menos controlar, gente, não tem como. Então, a letra A, ela não está correta. Já na nossa letra B, to ensure the safety and efficiency of aircraft movement, garantir a segurança e a eficiência do movimento das aeronaves. E isso sim é um dos papéis fundamentais dos controladores de tráfego aéreo. A gente viu aqui que eles garantem as trocas de aerovias, as trocas de altitude, tudo isso com segurança para que não hajam colisões. Então, a letter B, ela está completamente correta. Então, a gente vai agora procurar os erros das letras C e D. Na letra C, to maintain the airline schedules, manter o calendário das linhas aéreas. Não, gente, os controladores eles não são responsáveis por atrasos ou adiantamentos de voo. Então, a letra C está incorreta. To ensure that passengers follow the rules, garantir que passageiros sigam as regras. Não, os controladores não têm como garantir o que rola dentro de um avião. E isso também não é citado em nada aqui no nosso texto. Então, a letra D está incorreta. Para a questão 78, according to the passage, what is necessary for air traffic control to function effectively?
De acordo com essa passagem, o que é necessário para o controle de tráfego aéreo funcionar eficientemente? Pilots must manually control the aircraft. Os pilotos devem manualmente controlar a aeronave? Não, a gente viu no texto o quanto a tecnologia tem ajudado aí os controladores. Então, não é manualmente que os pilotos farão isso. Controllers must work together and coordinate with each other. Os controladores devem trabalhar juntos e se coordenarem uns com os outros. Isso aqui está perfeitamente dito no texto. A gente viu, que isso é necessário para um bom funcionamento. Isso evita colisões e garante ali coisas bem feitas. Então a letra B está super correta. Vamos só conferir os erros das letras C e D. Airplanes must fly at the same speed. As aeronaves devem voar à mesma velocidade? Não, a gente não viu isso no texto. All aircraft must communicate directly with the passengers. Todas as aeronaves devem se comunicar diretamente com passageiros? Mais uma vez, essa informação de comunicação entre aeronave e passageiro não está descrita no texto, então a gente não sabe, a letra D não está correta. Choose the correct sentence. Escolha a alternativa correta. Aqui, gente, mais uma questão aí que não fala diretamente, mas que a gente vai falar aí sobre tempo verbal. Porque o que está mudando aqui entre essas alternativas? O verbo arrive. E aí, galera, olhando essas frases, a gente vê que todas elas terminam com tomorrow. Tomorrow é amanhã. Aqui sim a gente tá falando de futuro, futuro simples. Então eu quero dizer que o avião chegará às 5 amanhã. Logo, gente, arrived, impossível ser, porque se terminou em D aqui é porque a gente está falando do passado simples. Então, bye para a letra D. Já na letra C, a gente tem o término com S, arrives. E aí a gente sabe que essa é a mudança feita no presente simples, na terceira pessoa do singular. Então, seria como se a gente dissesse, o avião chegar e não chegará. Logo, também não é uma boa alternativa. Na letra B, a gente tem will arrive. Essa sim fala de futuro como a gente precisa. Então, ela é a alternativa correta. E aí, então, você vai olhar e falar, então, teacher, por que não pode ser a letra A, já que a gente tem ali o will? Porque a gente tem o will utilizado com ing, o que a gente sabe que não é correto, galera, beleza? Então, bye para a letra A. Read the text and answer questions 80 and 81. Então, leia o texto e responda as questões 80 e 81. The evolution of aircraft design. A evolução do design, dos desenhos ali de aeronaves. Over the years, aircraft design has evolved significantly. Early airplanes were simple, small machines with limited range and capabilities. Ao longo dos anos, o design das aeronaves ele evoluiu significantemente. Os aviões antigos eles eram simples, máquinas pequenas com ali funcionalidades limitadas, capacidades limitadas também, poucas. However, with advancements in materials, aerodynamics, and engine technology, modern aircraft are far more efficient and capable. No entanto, com o avanço aí de materiais, da aerodinâmica e das tecnologias de motor, as aeronaves mais modernas são muito mais eficientes e capazes. New designs are often focused on fuel efficiency, passenger comfort and environmental sustainability. Os novos designs, eles são focados geralmente em eficiência de combustível, conforto dos passageiros e a sustentabilidade do meio ambiente. The goal is to create planes that are not only faster and more reliable, but also environmentally friendly, reducing emissions and energy consumption. A meta, é criar aviões que não são apenas mais rápidos e mais confiáveis, mas também eles são mais amigáveis ao meio ambiente, reduzindo ali as emissões e o consumo de energia. What has been one of the main focuses of modern aircraft design? Bom, qual tem sido um dos principais focos do design das aeronaves modernas? Speed is the only priority. Velocidade é a única prioridade? Não, gente, a gente viu aqui que eles tentam economia de combustível, conforto de passageiro, várias coisas. Velocidade não é a única prioridade. Making planes larger and more luxurious. Fazer aviões maiores e mais luxuosos
Não, isso não é uma prioridade. Fuel efficiency and environmental sustainability. Eficiência de combustível e a sustentabilidade. Isso sim a gente viu no texto e tá corretíssimo. Então, qual é o erro da letra D? Reducing the number of passengers on each flight. Reduzir o número de passageiros em cada voo. A única coisa que a gente viu aqui sobre passageiros foi que as aeronaves novas, eles têm pensado muito no conforto, mas não na redução de número. Então, isso aqui não tá correto. What is mentioned as a characteristic of early airplanes? O que foi mencionado como característica dos early airplanes, que são os aviões mais antigos, do princípio. E aqui no texto a gente tem informação de quê? Simples, máquinas pequenas e com capacidade limitada. Não eram motores eficientes, não usavam materiais e designs avançados e não eram capazes de voar distâncias mais longas, mas sim eram pequenos e limitados, como diz a nossa letter B. Choose the word that is not related to aviation. Escolha a palavra que não está relacionada com aviação. E aí, gente, a gente tem aqui altimeter. Altimeter é um altímetro, né? É um sistema ali que vai dizer a altura. Logo, isso aqui é da aviação. Cockpit. Cockpit, na real, eu não sei se a tradução exatamente é cabine, mas é a parte do avião onde fica o piloto e copiloto no controle. Então, isso aqui é super relacionado à aviação. Turbine. Turbine é a turbina de um avião. E aqui, cyclone. Gente, cyclone é um fenômeno, é um weather condition, é um tipo ali de clima, né? É um fenômeno climático, na real. Então, ele nada tem a ver com a aviação. Então, a letra D, letra D, é o gabarito dessa questão. Read the text and answer questions 83 and 84. Leia o texto e responda às questões 83 e 84. Pilots Training and Flight Simulation. O treinamento de pilotos e a simulação de voo. Flight simulation plays a crucial role in the training of pilots. It provides an opportunity to practice handling various in-flight situations in a safe and controlled environment. A simulação de voo, ela é parte crucial no treinamento de pilotos. Por quê? Ela traz uma oportunidade de praticar ali diversas situações que acontecem em voo de maneira segura e controlada, né? Num ambiente seguro e controlado. Pilots can simulate emergent scenarios such as engine failures or severe weather without the risk of actual danger. This form of training helps pilots develop critical decision-making skills, hone their abilities, and prepare for unexpected challenges during real flights. Os pilotos podem simular cenários de emergência reais, como falha de motor ou condição climática severa, sem o risco real, né, ali. Essa forma de treinamento ajuda os pilotos a desenvolverem as habilidades de tomarem decisões em estágios críticos, melhorar as habilidades e prepará-los para desafios ali que não dá para prever, né, durante voos reais. What is the main benefit of flight simulation for pilots? Qual é o principal benefício da simulação de voo para pilotos? Bom, gente, it allows pilots to experience dangerous situations in real life. Permite que os pilotos passem por situações reais na vida real, situações perigosas na vida real? Não. Uma das grandes vantagens do simulador é que isso não seja feito na vida real. Então, a letra A não faz sentido. It helps pilots practice emergent situations without risk. Permite que pilotos pratiquem situações de emergência sem que o risco real exista. Então, a letra B tá perfeita. Vamos só conferir as letras C e D. It trains pilots in regular flight operations. Treina pilotos em operações regulares. Não, operações regulares são voos reais. E a gente viu que os simuladores não são voos reais, né? São computadores. It allows pilots to fly for longer hours. Permite que os pilotos voem por longas horas? Não. Permite que os pilotos voem em situações adversas. Voem fake, né? No computador. Mas não por mais horas, beleza? According to the text, what skill do pilots develop through flight simulation? De acordo com o texto, qual habilidade os pilotos desenvolvem durante ali a simulação de voo? E a gente viu, gente, que tomada de decisão,
a habilidade, né, de tomar decisões, melhora das habilidades. Então, vamos ver se a gente acha isso aqui nas alternativas. The ability to perform routine checks. A habilidade de fazer os conferimentos. Não sei nem se essa palavra existe. Acho que a gente fala check também. De rotina? Não, não é isso, né, gente? Decision-making skills and handling emergencies. A habilidade de tomada de decisões e de controle de emergências. E é justamente isso que a gente viu no nosso texto. The skill to navigate airports. A habilidade de navegar aeroportos? Não. Communication skills with air traffic control. Habilidade de comunicação com o controle de tráfego? Também não, galerinha. Choose the correct option. Escolha a opção correta. The passengers to their seats before the aircraft takes off. Então, os passageiros devem aos seus assentos antes que a aeronave parta. Take off é decolar. Então, gente, eles devem retornar antes disso acontecer no presente. Take off está no presente. Logo, eu vou usar aqui o should com um verbo sem conjugação. Eu não preciso de nada específico, apenas should return, como na letter B. Should be returned só faria sentido aqui numa frase na voz passiva, o que não ocorre. Should returning nem existe. Should have returned só faria sentido se a gente estivesse falando de uma coisa no passado antes de outra coisa no passado, que também não ocorreu aqui porque a gente está falando de algo que acontece no presente. Logo, letter B, letra B, é o gabarito dessa questão. Read the text and answer questions 86 and 87. Então, leia o texto e responda as questões 86 e 87. The impact of weather on aviation. O impacto do clima na aviação. Weather conditions are a critical factor in aviation. Pilots must be able to navigate through various weather phenomena, such as thunderstorms, fog, and turbulence, which can affect flight safety and comfort. As condições climáticas são um fator crítico na aviação. Os pilotos devem ser capazes de navegar por diversos fenômenos climáticos como tempestades, neblina e turbulência, o que pode afetar a segurança do voo e o conforto. Modern aircraft are equipped with weather radar to help pilots detect and avoid dangerous weather conditions. In addition, weather forecasts and real-time updates from air traffic control provide essential information to ensure that flight remains safe and on course. Bom, a aviação moderna, ela está equipada com radares climáticos para ajudar os pilotos a detectar e a prevenir condições climáticas perigosas. Além disso, as previsões do tempo e as atualizações em tempo real dos controladores de tráfego aéreo, eles trazem informação essencial para garantir que os voos, permaneçam seguros e em curso, permaneçam ali voando. What is one of the tools mentioned in the text that helps pilots detect dangerous weather? Qual dessas ferramentas, gente, foi mencionada no texto e ajuda os pilotos a detectarem ali o clima, a preverem, condições climáticas perigosas? Então, vamos lá. Na letra A, weather balloons, balões climáticos. Gente, a palavra balloon, ela nem aparece no texto. Então, isso aqui não está correto. Weather radars, radares climáticos. Esse sim, Weather radar to help pilots. Porque aqui a gente está falando especificamente de coisas que ajudem pilotos. Então, são os radares climáticos. Não são os satélites meteorológicos e nem são também os túneis de vento, mas sim a letter B, weather radar. Why is weather forecasting important for aviation? Por que a previsão ali climática ela é tão importante para a aviação? Porque determina a rota que vai ser feita? Gente, isso aqui pode até acontecer, mas não foi falado no texto. Então, por essa razão, a gente não pode marcar a letra A. A gente não viu aqui se o tempo influencia na escolha da rota ou não. It helps pilots avoid dangerous weather conditions. Ajuda que os pilotos evitem condições climáticas perigosas. E isso a gente viu, porque ajuda também na segurança da aviação. Então, a letra B faz super sentido. E as letras C e D. It increases the fuel efficiency of flights.
melhora a eficiência de combustível dos voos? Gente, pode até melhorar. Mas, novamente, do mesmo jeito das rotas, não foi falado no texto. Então, a gente não pode afirmar isso. Reduces the number of flights scheduled. Reduz o número de voos agendados? Também não sabemos. Então, letras A, C e D a gente não pode afirmar porque nada sobre elas foi falado no texto, beleza? What does the word turbulence refer to in aviation? Ao que a palavra turbulência se refere na aviação? Gente, essa questão nada mais é do que uma questão de vocabulário, né? Tipo, o que essa palavra significa? Smooth flying conditions, condições assim suaves de voo? Não mesmo. Air currents that cause irregular motion of the aircraft. Correntes de ar que causam movimentos irregulares da aeronave. Isso aqui é a explicação perfeita para turbulência. Vamos só ver se as letras C e D estão erradas mesmo. The temperature at cruising altitude. A temperatura na altitude de cruzeiro, ou seja, na altitude ali do voo? Não. The process of landing an aircraft. O processo de pousar uma aeronave? Também não. What does jet lag refer to? Ao que jet lag se refere, né? Bom, gente, jet lag é uma palavra que em português a gente nem tem muito uma expressão para usar, acho que a gente repete. É aquela sensação esquisita quando o horário troca, né, por conta do fuso. Então, the time taken to refuel an aircraft, o tempo utilizado para reabastecer uma aeronave? Não mesmo. A feeling of fatigue due to time zone differences, o sentimento de fadiga por conta da mudança de zonas ali, do fuso horário mesmo. Então, a letra B faz um super sentido. Na letra C, a mechanical issue in the jet engine, um problema mecânico no funcionamento ali, nos motores do avião? Não, gente, isso não faz sentido. The delay in a flight due to technical issues, o atraso em um voo por conta de problemas técnicos? Também não faz sentido. Read the text and answer questions 90 and 91. Leia o texto e responda as questões 90 e 91. Commercial Aviation and Environmental Impact. Aviação comercial e os impactos no meio ambiente. The aviation industry is under increasing pressure to reduce its environmental impact. A indústria da aviação está sob ali uma crescente pressão para reduzir os seus impactos ambientais. Airplanes are responsible for a significant portion of global carbon emissions, and efforts are being made to develop more sustainable technologies. Os aviões são responsáveis por uma grande parte ali das emissões de carbono do mundo. E os esforços têm sido feitos para desenvolver tecnologias mais sustentáveis. New aircraft are being designed to be more fuel efficient, and airlines are exploring alternatives, fuels such as biofuels, to reduce their carbon footprint. As novas aeronaves elas têm sido desenhadas para serem mais eficientes em relação ao combustível. E as linhas aéreas estão explorando combustíveis alternativos, como os biocombustíveis, para reduzir as pegadas de carbono. Additionally, airlines are investing in carbon offset programs to mitigate the environmental effects of air travel. Além disso, as companhias aéreas estão investindo ali em programas, que ajudam a limpar essas pegadas de carbono para mitigar os efeitos no meio ambiente das viagens aéreas. What is the one way airlines are working to reduce their environmental impact? Qual é uma das maneiras que as companhias aéreas estão utilizando para reduzir o impacto ambiental? Reduzir o número de voos por dia? Isso não foi falado no texto, gente. Investing in carbon offset programs. Investir em programas que limpam essas pegadas de carbono? Isso sim foi mencionado. Essa sim é uma das melhorias que eles têm feito. Lowering ticket prices. Diminuindo o preço dos bilhetes? Não mesmo, esses só aumentam. Flying only during the day. Voar apenas durante a noite? Também não foi falado no texto, beleza? Então, letter B, letra B, é o gabarito dessa questão. What is a potential alternative fuel mentioned in the text? Qual é uma alternativa ali que tem potencial para ser um combustível e foi mencionado no texto?
Gente, a gente viu aqui, ó, novas alternativas de combustível como os biocombustíveis. Então, não é hidrogênio, não é carvão e nem energia solar, mas sim biofuels, como na letter B. What is the meaning of the word clearance in aviation? Então, qual é o significado da palavra clearance na aviação? E aqui, gente, esse clearance tem um sentido de pista livre, ou seja, há permissão para pouso ou para decolagem, como diz a letter A. Não é um local no aeroporto, não é um sinal para tempestades e nem um tipo de combustível de aviação, mas sim há permissão para pousos e decolagens. Choose the correct form of the verb. Escolha a forma correta do verbo. The air traffic controller, the flight plane before approving the take-off. O controlador de tráfego aéreo revisa o plano de voo antes de aprovar a decolagem. Então, gente, é algo que rola antes de uma situação, ou seja, a gente vai usar aqui uma frase no presente. E aí, como estamos falando de o controlador de tráfego aéreo ou a controladora, a gente sabe que são os pronomes he or she, ele ou ela. Por que é importante enfatizar isso? Porque na terceira pessoa do singular para verbos no presente, a gente precisa acrescentar o S. Então, o verbo review, de revisar, vira reviews. Sendo assim, letter B é o gabarito. A letter A, ela quase estava certa, só faltou o S. A letra C, ela tá super errada, nem no passado isso aqui tá, essa palavra tá completamente incorreta. E a letra D, o ING ali, faltou um verbo to be antes, né, para poder ser uma coisa correta. Então, letter B, letra B é o gabarito dessa questão. Complete the sentence. Complete a frase. If the weather is good, the plane take off on time. Se o tempo estiver bom, o avião vai decolar a tempo. Galera, parece uma simples questão de tempo verbal, mas na real é uma questão de if sentence, daquelas frasezinhas que tem o if, ou frases condicionais. Mais especificamente, essa é a primeira condicional. First conditional. E por que eu estou enfatizando isso? Porque a first conditional ela tem o seguinte estrutura. A frase com o if vem no simple present perfeito, ó, if the weather is good. E a outra frase vem com will or can. Então, olhando as alternativas, a gente só tem o will como opção. Então, letter A e letra A é o gabarito. Não pode ser a letra B, nem a letra C, nem a letra D. What is the function of the black box on an aircraft? Qual a função de uma caixa preta em uma aeronave? To monitor weather conditions. Monitorar condições climáticas? Não mesmo. To store flight data and cockpit voice recordings. Guardar dados da aviação e as vozes da cabine? É exatamente isso, ele é um gravador. To guide the aircraft on its flight path. Guiar a aeronave no seu caminho de voo? Não. Ensure the aircraft remains in balance. Manter a aeronave balanceada? Também não, gente. Ela é só um recorder, um gravador. Então, letter B, letra B aqui é o gabarito. E na nossa última questão, choose the correct option. Escolha a opção correta. The plane delayed due to bad weather last night. O avião atrasado por conta de condições climáticas ruins noite passada. Gente, o noite passada, ele entrega tudo. Last night eu tô falando de algo que já ocorreu, algo que tá bem pontuado no passado, ou seja, estamos falando de passado simples. Então, se é passado, não pode ser is, que tá no presente. Não pode ser will be, que está no futuro, e não pode ser being, que está aqui no gerúndio, mas sim was, que é o verbo be, né, no passado. Então, o avião estava atrasado por conta de condições climáticas ruins na noite passada. Então, sendo assim, letter C, letra C, é o gabarito dessa questão.
Então é isso, gente. Eu espero que esse simulado tenha ajudado vocês aí com um pouco de vocabulário sobre aviação, com aí lembranças de tópicos gramaticais que a prova da EAR gosta de cobrar. Mas se você ainda ficou com alguma dúvida, não deixe de você voltar lá na sua aula e reassisti-la. Até a próxima!